Você já sentiu como se algo invisível estivesse bloqueando, como se por mais que você tente avançar, sempre existisse uma força silenciosa segurando os seus sonhos? Talvez você veja o tempo passar, veja oportunidades escaparem e dentro do seu coração surja aquela pergunta que insiste em permanecer. Por que a minha vida parece travada? Eu sei que isso dói. Dói lutar tanto e não enxergar o resultado que se espera. Dói carregar preocupações em silêncio enquanto o mundo continua girando e tudo parece seguir para os outros, menos para você. Mas hoje não é um dia comum. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Existem momentos em que Deus permite que sejamos conduzidos exatamente até a palavra que precisamos ouvir, e este pode ser um desses momentos preparados por Ele. Permaneça comigo até o final, porque existe uma oração especial preparada para os últimos instantes, e ela pode marcar um novo começo na sua vida, um recomeço que começa de dentro para fora, primeiro no coração e depois ao redor de você. O que vamos fazer aqui não são apenas palavras repetidas. Vamos entrar em um momento de fé, de clamor e de conexão espiritual. Quando o coração se alinha com Deus, aquilo que parecia impossível começa a se mover. Caminhos começam a se abrir e forças que impediam o avanço perdem o poder. Agora prepare o seu coração. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Coloque a mão sobre o peito e sinta a sua respiração se acalmando lentamente. Cada batida do seu coração é um sinal de que Deus ainda está sustentando a sua vida. E isso significa que ainda existem promessas que podem se cumprir no tempo certo. E se você acredita que a oração tem poder, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e escrever o seu primeiro nome nos comentários. Isso também é um ato de fé e ajuda a levar esta mensagem a outras pessoas que precisam de esperança, assim como você. Respire profundamente e solte o ar devagar, imaginando agora uma luz suave descendo do alto e envolvendo você com paz, proteção e tranquilidade. Permita que as preocupações com problemas, contas, pressões e dores fiquem em segundo plano por alguns minutos, porque este é um momento entre você e Deus, um momento de descanso para a alma. Agora, com reverência e fé, convidamos o poderoso defensor dos céus para interceder por nós. Que o arcanjo Miguel esteja presente neste instante, trazendo proteção, força e direção, guardando a sua vida e preparando os caminhos à sua frente. Muitas vezes, a escassez não é apenas material. Existem pesos espirituais, medos e bloqueios invisíveis que impedem a vida de florescer plenamente, que cansam a mente e enfraquecem o coração. Por isso, neste momento, vamos orar pedindo que todo impedimento seja removido e que a provisão de Deus alcance cada área da sua vida. Senhor Deus, Pai amado, nós clamamos neste instante pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado. Envia a Tua luz sobre esta pessoa que ora agora e faz com que toda influência que gera atraso, medo ou desânimo seja afastada, que toda carga pesada seja retirada e que a paz que vem do Senhor comece a preencher este coração de forma profunda e verdadeira. Que a Tua presença traga alívio para a mente cansada, descanso para a alma aflita e esperança renovada para continuar caminhando, porque aquele que confia em Ti nunca está sozinho e nunca caminha sem direção. Que os caminhos da provisão se abram diante de você e que novas oportunidades comecem a surgir de maneira clara, segura e abençoada. Que a paz volte a habitar neste coração, trazendo descanso para a mente, serenidade para a alma e força para continuar caminhando. Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, intercede por nós neste momento. Que toda força contrária seja repreendida, que todo peso que aprisiona seja quebrado e que a luz de Deus ilumine os caminhos, trazendo direção, dignidade e abundância para esta vida. Que aquilo que foi perdido seja restaurado no tempo certo. Que aquilo que foi impedido comece a avançar e que as mãos desta pessoa sejam fortalecidas e abençoadas para prosperar no trabalho, na vida e em todos os projetos que nasceram em seu coração. Declaramos com fé que portas começam a se abrir, que caminhos começam a surgir e que a providência de Deus alcança agora esta vida como uma resposta que chega no momento certo. Lembrando que o Senhor nunca abandona aqueles que continuam confiando. Senhor Deus, diante da Tua presença nós continuamos em oração, confiando que o Teu cuidado já está em movimento. Prepara, Pai, por meio dos Teus anjos, um tempo de honra e de provisão, para que todos possam ver que a restauração vem de Ti e que a alegria volte a habitar neste coração como um óleo precioso que cura, fortalece e renova as forças de quem estava cansado de lutar. Nós cremos que a resposta já está sendo enviada, mesmo que os olhos ainda não possam enxergar, porque a provisão de Deus não chega atrasada. Ela chega no tempo perfeito. Por isso, desde já agradecemos, porque a fé não espera para agradecer depois. A
A fé agradece antes, sabendo que o milagre já está a caminho. Que toda voz de escassez seja silenciada, que todo pensamento de medo seja vencido e que a paz de confiar em Deus comece a encher este ambiente agora, trazendo tranquilidade, segurança e esperança renovada. Recebemos pela fé o sustento, o socorro e a abundância que vem do alto, não apenas para hoje, mas para abençoar esta casa e as gerações que ainda virão, porque aquilo que Deus faz é completo, é profundo e permanece. Agora, permaneça por alguns instantes em silêncio, respirando lentamente e permitindo que a paz tome conta do seu interior, como se cada palavra desta oração estivesse alimentando a sua alma e trazendo descanso ao seu espírito. Sinta o alívio chegando de forma suave, sinta a tensão se dissolvendo e sinta a certeza de que Deus já está trabalhando por você. Mesmo que muitas coisas ainda estejam em silêncio, porque o agir de Deus começa no invisível e depois se manifesta de forma clara e surpreendente. Permaneça nessa paz por alguns instantes, permitindo que essa confiança se fortaleça dentro de você, como uma chama tranquila que continua acesa e iluminando o caminho à sua frente. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários: eu recebo as bênçãos de Deus. E se esta oração está tocando o seu coração, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, para que esta mensagem alcance outras pessoas que também precisam de esperança e de paz. Agora prepare novamente o seu coração. Se puder, feche os olhos outra vez e respire fundo, porque vamos entrar em um momento de oração pela cura da alma e do coração. Um momento de silêncio interior e de encontro com a presença de Deus. Eu sei que existem dores que ninguém vê, feridas escondidas atrás de sorrisos, momentos em que a ansiedade pesa e em que a tristeza parece insistir em permanecer, como uma sombra silenciosa que tenta roubar a alegria e a esperança. Mas Deus também é aquele que consola, que restaura e que levanta quem estava abatido, aquele que cura o que ninguém vê e fortalece o que parecia não ter mais forças. Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, intercede agora por esta vida. Que a paz que vem de Deus envolva este coração aflito como um manto suave que acalma a tempestade, que toda tristeza profunda seja tocada pela luz divina e que toda angústia que rouba o sono e a esperança seja dissipada. Que todo medo, toda inquietação e toda opressão que tenta paralisar esta pessoa sejam afastados agora. E que a força do Senhor levante quem estava sem ânimo, e cure lembranças dolorosas e traga descanso à mente cansada. Que tudo aquilo que ainda causa dor no passado perca o poder de ferir e que pensamentos de paz, de esperança e de futuro comecem a preencher a mente e o coração, trazendo leveza, equilíbrio e confiança novamente. Declaramos saúde e restauração desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e que o sopro de vida que vem de Deus renove as forças, devolva a alegria e reacenda a vontade de viver com esperança e propósito. Levante-se interiormente agora, receba nova força, receba nova esperança e permita que a presença de Deus fortaleça aquilo que estava fraco dentro de você. Que toda enfermidade física ou emocional recue diante da presença de Deus e que a paz se torne permanente dentro deste coração, como uma fortaleza que nenhuma tempestade pode derrubar. Agora respire fundo mais uma vez e sinta como se um peso estivesse sendo retirado dos seus ombros, permitindo que essa sensação de leveza permaneça dentro de você, trazendo descanso e tranquilidade para a sua alma. Se você sente que Deus tocou a sua alma neste momento, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha vida. E agora, com o coração mais leve e fortalecido, vamos nos preparar para o próximo momento desta oração, o momento de apresentar diante de Deus aqueles sonhos que pareciam impossíveis, aqueles desejos profundos que só você e o Senhor conhecem. Pense agora no sonho que está guardado dentro do seu coração, porque é por ele que vamos orar a seguir. Volte seus pensamentos para aqueles sonhos que estão guardados bem no fundo da sua alma, aqueles que muitas vezes você até evita mencionar porque parecem distantes demais, grandes demais ou difíceis demais de acontecer. Talvez seja o desejo de um lar, de estabilidade, de ver a família restaurada ou de realizar um projeto que nasceu dentro de você há muito tempo. Escute com atenção, porque para Deus não existe sonho grande demais nem situação impossível demais. Aquilo que aos olhos humanos parece inalcançável
para o Senhor é apenas o começo de um milagre que já começou a se formar no invisível. Por isso, neste momento, apresente em silêncio esse sonho diante de Deus, colocando-o nas mãos do Senhor com fé, sem medo e sem dúvida, apenas confiando. Arcanjo Miguel, fiel servo do Altíssimo, intercede agora por esta vida. Leva diante de Deus o clamor silencioso deste coração, os sonhos que foram esquecidos, adiados ou feridos pelo tempo, e faz com que, pela força que vem do céu, caminhos comecem a surgir onde antes não havia saída. Obstáculos que pareciam intransponíveis comecem a ruir e toda barreira que impedia o avanço perca a sua força neste instante. Declaramos que aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado e que aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade no tempo perfeito preparado por Deus. Se há um lar que precisa ser estabelecido, que Deus prepare este lugar de paz. Se há relacionamentos que precisam de cura, que o Senhor traga reconciliação, entendimento e amor verdadeiro. Se há projetos que foram interrompidos, que o Senhor devolva a coragem, a direção e as oportunidades necessárias para que eles floresçam. Que os olhos desta pessoa ainda vejam testemunhos vivos da fidelidade de Deus, respostas claras, sinais visíveis e portas se abrindo de maneira surpreendente, para que todos reconheçam que foi a mão do Senhor que fez. Declaramos com fé que o tempo de espera angustiante está chegando ao fim e que um novo tempo começa a nascer, um tempo de conquistas, de alegria e de testemunhos que glorificarão a Deus. Aquilo que antes trouxe tristeza será transformado em motivo de honra, e aquilo que parecia derrota será lembrado apenas como o começo da vitória. Sinta agora a paz entrando no seu coração e a certeza de que Deus já começou a agir, mesmo que muitas coisas ainda estejam em silêncio. Agradeça em silêncio como quem já recebeu, porque a fé verdadeira agradece antes mesmo de ver, sabendo que o milagre já começou no mundo espiritual e, no tempo certo, se manifestará diante dos seus olhos. Permaneça por alguns instantes com os olhos fechados e imagine o seu sonho realizado. Veja os detalhes com calma. Sinta a alegria dessa conquista e perceba a paz que isso traz ao seu coração. Guarde essa imagem dentro de você, porque ela é como uma semente plantada pela fé, e toda semente cuidada com oração e confiança produz frutos no tempo certo. Saiba que você não é a mesma pessoa que começou esta oração. Algo já foi fortalecido dentro de você. A esperança foi renovada, o coração foi levantado e a fé começou a florescer novamente. Você recebeu força, paz e direção, e agora é importante proteger tudo isso, porque sempre que Deus começa a agir, surgem também distrações e pensamentos negativos tentando roubar a alegria e a confiança. Por isso, permaneça firme, permaneça em oração e permaneça confiando, porque aquilo que Deus começou a fazer na sua vida não será interrompido. E agora vamos continuar, pedindo a proteção divina para guardar tudo aquilo que Deus já começou a realizar em você. Permaneça comigo por mais alguns instantes e mantenha o seu coração em paz, porque muitas vezes é exatamente no momento em que a bênção está sendo selada que surgem distrações tentando tirar a nossa atenção. Mas este é o momento de concluir aquilo que começamos em oração. Vamos selar tudo o que foi liberado sobre a sua vida com um cântico de louvor e gratidão, porque a gratidão abre caminhos, fortalece a fé e prepara o coração para receber aquilo que Deus já está enviando. E neste instante, enquanto a presença de Deus continua envolvendo este ambiente, permita que a sua alma permaneça em paz, porque quando o céu se move em nosso favor, até aquilo que parecia impossível começa a tomar um novo rumo. Há momentos em que não vemos, mas Deus já está trabalhando. Há situações em que não entendemos, mas o cuidado divino já está em ação, organizando detalhes, alinhando caminhos e preparando respostas que chegam no tempo perfeito. Por isso, não permita que a ansiedade roube a sua confiança. Não permita que o medo apague a chama que Deus acendeu dentro de você. A fé é como uma luz silenciosa. Ela continua brilhando mesmo quando tudo ao redor parece escuro. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, continua caminhando à frente, abrindo veredas onde não havia passagem, desfazendo laços invisíveis e dissipando toda a sombra que tenta se levantar contra a paz desta vida. E enquanto essa oração continua, sinta o seu coração ficando mais leve, sinta a sua mente sendo acalmada, sinta a sua respiração ficando mais tranquila
tranquila. Porque a paz de Deus não é apenas um sentimento, é uma presença real que envolve, fortalece e renova. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado ou até mesmo desanimado, mas neste momento, uma força nova começa a nascer dentro de você. Uma coragem serena, uma esperança firme, uma confiança que não depende das circunstâncias. Deus está cuidando de tudo aquilo que você não pode controlar. Deus está vendo cada lágrima silenciosa. Deus está ouvindo cada oração feita em segredo. E aquilo que hoje parece distante, no tempo certo se tornará testemunho, porque nenhuma oração feita com fé se perde. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida. Nenhum clamor sincero deixa de ser ouvido. O céu responde, ainda que em silêncio. O céu trabalha, ainda que invisível aos nossos olhos. O céu age no momento exato. São Miguel, guerreiro fiel, continua guardando os caminhos, protegendo a casa, fortalecendo o espírito e afastando todo o mal que tenta se aproximar. A tua presença enviada pelo Altíssimo traz segurança, equilíbrio e paz. E agora, em silêncio, apenas permaneça por alguns instantes. Respire profundamente. Permita que essa paz permaneça dentro de você. Sinta como se uma luz suave estivesse envolvendo o seu coração, acalmando pensamentos, trazendo descanso para a alma e renovando as forças do seu espírito, porque amanhã será um novo dia. E novos dias sempre trazem novas misericórdias. Deus já está preparando aquilo que você ainda não consegue ver. Deus já está abrindo caminhos que você ainda não percebeu. Deus já está movendo pessoas, situações e oportunidades em seu favor. Confie, apenas confie. E que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida. Que a presença do Altíssimo guarde a sua casa. Que os anjos do céu estejam ao seu redor. E que a luz de Deus ilumine cada passo do seu caminho. Quem é como Deus? Não há ninguém. Quem é como Deus? Não existe outro. Gratidão ao arcanjo fiel, que luta sob as ordens do Senhor. Gratidão ao Deus vivo, que envia socorro no momento certo. Gratidão pela proteção invisível que nos cerca, mesmo quando não percebemos. Pela mão que nos sustenta, mesmo quando nos sentimos fracos. Pela luz que permanece acesa, mesmo quando tudo parece escuro. Amém, amém e amém. E agora, enquanto esta oração continua fluindo suavemente, permita que a sua respiração permaneça calma. Permita que o seu coração desacelere. Permita que a sua mente se aquiete, porque quando a presença de Deus toca a alma, algo começa a mudar por dentro. Uma serenidade nova começa a nascer. Uma leveza começa a substituir o peso e uma confiança silenciosa começa a ocupar o lugar da preocupação. Talvez você não consiga explicar o que está sentindo agora. Talvez não consiga colocar em palavras, mas a paz de Deus não precisa ser explicada. Ela apenas é sentida. Ela apenas envolve. Ela apenas permanece. Como um abraço invisível que sustenta, fortalece e renova. Creia com firmeza. Aquilo que foi movido no mundo espiritual já começou a produzir efeitos, ainda que seus olhos não vejam, ainda que seus ouvidos não ouçam, ainda que tudo pareça igual por fora, por dentro e ao redor. Deus já está trabalhando, alinhando caminhos, abrindo portas, desfazendo armadilhas, quebrando barreiras e preparando respostas que chegarão no tempo certo. Porque o tempo de Deus não falha, o cuidado de Deus não se atrasa e a fidelidade de Deus permanece mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Você está revestido de graça, fortalecido pela fé, guardado pela misericórdia divina e acompanhado pela presença celestial que caminha à sua frente, que permanece ao seu lado e que guarda também aquilo que está atrás, protegendo cada passo da sua jornada. E para fortalecer ainda mais essa obra espiritual que começou, mantenha a constância, permaneça firme, ouça esta oração durante 7 dias consecutivos, com fé sincera e coração aberto, não como uma repetição vazia, mas como um encontro diário com a presença de Deus, porque a perseverança tem um poder que muitos não percebem. Ela abre portas antigas, ela dissolve resistências invisíveis, ela fortalece a fé, ela acalma a mente e ela transforma o coração pouco a pouco. Cada dia será como uma semente plantada, e sementes não florescem no mesmo instante em que são plantadas. Elas trabalham em silêncio, elas criam raízes, elas se fortalecem no invisível até que chega o dia em que o fruto aparece. E assim também é com as obras de Deus. Primeiro, ele trabalha no invisível, depois ele revela no visível. Lembre-se também de um princípio espiritual poderoso. Aquilo que você compartilha retorna multiplicado. Por isso, não retenha apenas para si aquilo
que trouxe paz ao seu coração, leve esta mensagem a outras pessoas. Envie para alguém que precisa de esperança. Compartilhe com alguém que está passando por momentos difíceis, porque quando você se torna instrumento de luz, a própria luz encontra caminhos para voltar até você. Quando você espalha a fé cresce. Quando você espalha a esperança floresce. Quando você espalha palavras de vida, a vida encontra espaço para agir ao seu redor. Deus honra aqueles que se tornam canais da sua graça. Deus fortalece aqueles que permanecem firmes. Deus sustenta aqueles que continuam confiando, mesmo quando não conseguem entender tudo o que está acontecendo. E em breve, muitos testemunhos de vitória serão contados. Testemunhos de portas que se abriram no momento certo. Testemunhos de livramentos que aconteceram de maneira inesperada. Testemunhos de restauração, de provisão, de paz e de respostas que chegaram quando tudo parecia impossível. E talvez o próximo testemunho seja o seu, porque o céu está agindo, o céu está trabalhando, e o céu nunca ignora um coração que ora com sinceridade. Guarde no seu coração esta certeza: nenhuma oração feita com fé é perdida, nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida, nenhum clamor sincero deixa de ser ouvido, porque Deus vê, Deus ouve, Deus responde e Deus age. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, eu declaro com fé e autoridade espiritual que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E nenhuma força contrária prevalecerá contra aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque quando Deus estabelece um propósito, não existe obstáculo forte o suficiente para impedir o cumprimento daquilo que vem do alto. Que a paz do céu permaneça sobre você, que a proteção divina acompanhe cada passo, que a luz do Senhor ilumine todos os seus caminhos, que a sua casa permaneça guardada, que o seu descanso seja tranquilo, que o seu coração permaneça fortalecido e que a esperança permaneça viva dentro de você todos os dias. Que toda inquietação vá embora, que todo medo perca a força, que toda ansiedade se acalme e que a confiança em Deus se torne cada vez mais firme, cada vez mais profunda, cada vez mais inabalável. Permaneça em fé, permaneça em paz, siga debaixo da proteção do Altíssimo e lembre-se sempre, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus continua cuidando de tudo, Deus continua abrindo caminhos, Deus continua trabalhando a seu favor. Descanse nessa certeza, permaneça nessa paz e siga em frente com confiança, porque o amanhã está nas mãos de Deus e as mãos de Deus são mãos de cuidado, de provisão, de proteção e de amor. Fique na paz e até breve.